Nos Estados Unidos vivem-se ainda os ecos do debate. Donald Trump garante que ganhou, mas nem os seus aliados acreditam nisso. Kamala Harris parte para a estrada com a sensação de que ultrapassou o primeiro grande obstáculo. João Diogo Barbosa, especialista em relações internacionais, bem-vindo e obrigada por estar connosco. Kamala Harris pode respirar de alívio? Boa tarde, Zito. Eu acho que sim, porque apesar de tudo era um debate em que as expectativas estavam muito altas e sentia-se que, por um lado, Kamala Harris não ia ter muito mais oportunidades de se expor a uma grande massa do eleitorado e que, por outro, a narrativa da campanha estava a começar a inverter-se. Uns dias antes do debate saiu uma série de sondagens negativas para Kamala Harris que criaram a discussão sobre se era possível, de facto, um candidato substituto vencer eleições. E a forma como correu o debate permitiu a Harris soltar um bocadinho de pressão. Mas eu diria que, apesar de o debate ter sido uma vitória, se quisermos, de ter corrido muito bem a Kamala Harris, a verdade é que, em termos da campanha, o debate não correu bem como deveria ter corrido. E isto é porque, se por um lado Kamala Harris se apresentou como mais presidenciável, foi claramente a figura mais controlada, que parecia ser a pessoa séria no palco e a mais profissional, e até conseguiu deixar Trump nervoso, tirá-lo do sério e tudo mais. O que as sondagens diziam sobre a relação dos eleitores com Kamala Harris e até sobre os indecisos e Kamala Harris é que os americanos queriam conhecer mais sobre a sua vice-presidente, queriam saber exatamente o que é que ela propunha. Ora, se é verdade que neste duelo mais psicológico, mais emocional, Kamala Harris esteve muito bem, em tudo que foram perguntas mais substanciais, as respostas foram um bocadinho desviadas, não foram assim tão competentes e houve ali um ar de profissionalismo sem haver grande conteúdo. A dificuldade que pode surgir nos próximos dias é, quando passar a narrativa, o discurso sobre o debate, o que é que Harris tem ainda para apresentar aos eleitores. E vai ser muito difícil fazer essa transição, sobretudo quando passarem mais dias, quando as pessoas se esquecerem da prestação de Donald Trump e quando a campanha se voltar a virar para temas e eventualmente Kamala Harris tiver de apresentar as suas propostas para a economia, para as migrações, e esse vai ser verdadeiramente o terreno difícil para Harris. Já vamos falar da eficácia, mas há sempre a questão: o debate tem impacto ou perder o debate tem impacto? 67 milhões assistiram ao debate, mais do que o frente a frente entre Trump e Biden, e isto tem que querer dizer alguma coisa, ou não? Sim. É sempre duvidoso o número exato de eleitores que são convertidos para um debate, mas a verdade é que quando falamos de audiências nas dezenas de milhões e quando temos uma eleição muito particular em que existe um candidato que é plenamente conhecido não só nos Estados Unidos, mas no mundo. Toda a gente conhece Donald Trump, toda a gente tem uma opinião formada sobre Donald Trump. E do outro lado está alguém que há 2 meses não era candidata. E ao mesmo tempo, sendo candidata é alguém que os eleitores, pelo menos sinalizam não conhecer bem ou não saberem exatamente o que representa. Este debate era importantíssimo, sobretudo para a campanha de Kamala Harris. E acho que é por aí que, se é verdade que Kamala Harris pode dizer que do debate se tirou o facto de ter tido grande exposição, ter tido tempo de ecrã dos americanos e poder, durante os próximos dias, cozinhar uma narrativa muito positiva, de dizer que já ninguém se lembra das más sondagens da semana passada, de dizer, bom, pusemos os 2 candidatos lado a lado, provavelmente pela única vez em campanha, e a diferença foi notória. A verdade é que pode ser difícil depois traduzir isso em votos quando Kamala Harris não conseguiu, parece-me, chegar aos assuntos que mais importavam aos eleitores ou aqueles a que os eleitores sinalizaram como sendo os mais importantes. Mas sem dúvida que nestas condições particulares, uma candidata muito recente, muito desconhecida, que não teve de passar pelo circuito de primárias, nem sequer por um mandato presidencial, este tipo de debates são extremamente importantes e também não é casualidade que logo depois do debate ter terminado, a campanha de Kamala Harris veio dizer muito publicamente que estava disponível para fazer um segundo debate, para novamente expor a candidata e esperando encontrar novamente o Donald Trump, que está mais preocupado com os gatos e cães que estão a ser comidos do que aquele Trump mais controlado e disciplinado do debate com Biden durante o verão.
Donald Trump, apesar de dizer que ganhou o debate, entrou imediatamente num spin. Aliás, os jornais dizem que entrou na sala do spin, mais rápido que nunca, e os posts online mostram isso mesmo. Sentirá a campanha de Trump receio dos efeitos do debate? Isso seguramente, ou seja, porque antes do debate a narrativa começava a deslocar-se a favor de Trump, as sondagens eram positivas, começava a haver dúvidas sobre Kamala Harris, o que é que estaria na substância, e com o debate tudo isso foi esquecido, ou seja, já ninguém está a falar das más sondagens, o assunto economia, o assunto migrações, aqueles que são mais difíceis a Kamala Harris, porque é vice-presidente de um presidente que é hoje muito impopular, tudo isso foi esquecido. E o facto de milhões e milhões de americanos terem visto provavelmente a pior versão de Donald Trump, mesmo em debates, a versão de Donald Trump que debateu contra Biden há uns meses foi bastante contida e, portanto, não seria se calhar aquela que em 2016 conseguiu tirar Hillary Clinton do sério, mas foi bastante contida e foi eficaz nesse sentido. Desta vez, quando todo o discurso republicano era centrado na ideia de que Kamala Harris não estava preparada para ser presidente, que não tinha nem a personalidade nem as posições para ser presidente, o facto de Trump se ter exibido naquele nível, de não parecer inteiramente concentrado, ser facilmente atraído e distraído por algumas armadilhas de Kamala Harris, vai ser seguramente difícil. E uma eleição que vai ser decidida numa mão cheia de Estados e por, se calhar, algumas centenas de milhares de eleitores no melhor cenário, todo o tipo de movimentos de campanha contam. Um evento desta dimensão, com milhões e milhões de pessoas a assistir e que vai dominar todas as notícias, todo o comentariado, pelo menos durante uma semana, é muito difícil ser visto como um candidato perdedor, sobretudo quando se vinha de uma situação positiva. E, portanto, acho que a campanha de Trump está preocupada, mas também acho que, enfim, faltando 2 meses, ainda é muito improvável que este tenha sido o momento decisivo da campanha. Vale a pena recordar que esta campanha já teve vários momentos decisivos. A tentativa de homicídio de Donald Trump, a desistência de Joe Biden, tudo isso pareceu estranho, novo, único e algo que ficava para os livros de história. Viu-se que rapidamente esses efeitos desapareceram, portanto acho que este debate também não terá sido decisivo, foi importante e se calhar a forma como agora entre este debate e o debate dos vice-presidentes no início de outubro se consegue desenhar uma narrativa para cada uma das campanhas, acho que vai ser muito mais importante convencer eleitores do que propriamente o que se passou na terça-feira. Não nos podemos esquecer que a herança de Harris, ou seja, a administração Biden, da qual faz parte, tinha uma grande desaprovação dos eleitores. Aí Harris vai andar sempre no fio do arame? É um ponto muito curioso, porque Kamala Harris tem sido extremamente leal a uma administração que lhe pesa politicamente. Joe Biden não é um presidente popular, muito pelo contrário. É tão impopular como Donald Trump era quando perdeu uma eleição presidencial. E seria expectável que Kamala Harris não se candidatasse naturalmente, assumindo todo o lugar da administração Biden. Agora, a forma como Kamala Harris conseguiria soltar desse legado também é muito interessante. Porquê? Porque Kamala Harris continua a ser vice-presidente, porque a campanha de Kamala Harris partilha muitas das pessoas que trabalhavam na campanha de Joe Biden e porque há 2 meses Kamala Harris estava a lutar para eleger Joe Biden. É um daqueles exemplos clássicos de campanha de como seria muito lógico e racional que Kamala Harris tentasse distanciar de Joe Biden, mas não é, quando vamos ao detalhe, quando vamos às especificidades, não é imediatamente evidente como é que isso se faria. Há sugestões, evidentemente. Kamala Harris poderia tentar apresentar propostas diferentes na economia ou dizer que não concordou com determinadas propostas de Joe Biden. Talvez, em termos de política externa, que é sempre uma área muito curiosa, em que o presidente tem grande poder próprio e, ao mesmo tempo, esse poder é muitas vezes exercido de forma pessoal, e Joe Biden era alguém que tinha e tem ainda grandes conceitos próprios de política externa e da forma como a América se deve relacionar do mundo. Talvez fosse por aí que Kamala Harris mais facilmente se conseguisse distanciar de Joe Biden, e pensa-se desde logo na questão de Gaza, mas não tem sido isso que aconteceu. É expectável que talvez venha a acontecer, sobretudo se as sondagens continuarem apertadas, mas também não é, como eu dizia, exatamente evidente como é que isso se faz.
qual é o assunto certo para Kamala Harris se desviar de Joe Biden e depois quais é que são as repercussões desse distanciamento. Kamala Harris, se hoje viesse criticar qualquer política da administração Biden, passaria a próxima semana a justificar ou a corrigir o seu distanciamento da administração e talvez não seja isso que a campanha quer neste momento, passar uma semana com o foco na administração Biden para que Kamala Harris se consiga distanciar. A campanha de Harris já foi dizendo que espera passar as próximas 8 semanas a direcionar a atenção dos eleitores para as propostas da candidata. Isso significa que não haverá uma campanha de ataques? Eu acho que isso é muito difícil. Desde logo, faz sentido que a campanha diga isso, porque de facto é o tema para os eleitores. Os eleitores sentem que não conhecem Kamala Harris e têm receio de quem possam estar a eleger. Mas Kamala Harris não é propriamente uma candidata de políticas, isto é, não é uma candidata que tenha partido com uma agenda para esta campanha. É a candidata que surge porque o Presidente decidiu, em cima da hora, não se recandidatar. E é natural que Kamala Harris tenha tido muitas dificuldades. Em 2 meses, a verdade é que ela teve de escolher o Vice-Presidente, teve de fazer uma plataforma política para apresentar e, numa eleição contra Donald Trump, também se percebe facilmente que tentar focar a discussão em pormenores, em technicalities, especificidades, pode não ser exatamente a melhor forma de captar atenção. Eu diria que ataques propriamente dito é difícil de imaginar, ainda que a atualidade nos possa ultrapassar, e é difícil de imaginar, porque lá está, os 2 candidatos não se vão voltar a encontrar, teriam sempre de responder um ao outro em eventos ou em declarações públicas, mas vamos ter uma campanha muito focada no outro lado, isso parece garantido e tem sido o que aconteceu até agora, isto é, Donald Trump, muito mais do que falar nas suas propostas, vai criticar a ausência de propostas e o legado da administração Biden. Kamala Harris vai tentar levar as pessoas a votar, explicando o perigo de Donald Trump, reavivando a memória da sua prestação no debate, e, portanto, vai ser uma campanha muito pessoalizada, mesmo que não tenha a ver necessariamente com ataques pessoais. Há também um problema no seguimento, para Kamala Harris no seguimento daquilo que o João dizia há pouco, que é ser menos conhecida do que gostaria. Há até uma sondagem do New York Times que diz que 12% dos eleitores gostaria de saber mais sobre Trump, enquanto 31% diz o mesmo sobre Harris. Tirando um evento como o debate, o que é que pode dar maior visibilidade a um candidato? Acho que do lado de Donald Trump, lá está, é muito difícil não ter uma opinião formada sobre Donald Trump. Vale a pena lembrar que, em termos de política americana a sério, Donald Trump já é uma figura presente há quase 10 anos. É muito tempo e é mais tempo do que o habitual para um candidato bem-sucedido. E, portanto, as opiniões que estejam para formar sobre Donald Trump estão formadas sobre Kamala Harris, como é uma personagem mais recente e foi uma vice-presidente bastante discreta. A grande dificuldade, parece-me, tem sido de expor a candidata. É verdade. Como é que isso se faz? Sim, o que eu ia dizer é um timing muito apertado. Kamala Harris é candidata há 2 meses. Teve que fazer uma plataforma, teve que escolher um vice-presidente, teve que fazer a sua convenção. Eu acho que o expectável nos próximos 2 meses, que é mais ou menos o tempo que nos falta até as eleições, é que Kamala Harris comece a ser uma presença habitual em podcasts, em entrevistas, e muito mais do que entrevistas com jornalistas ou formatos muito adversariais. Se calhar é expectável que a campanha de Harris prefira aquele tipo de programa ou de evento que beneficiava muito Barack Obama, de discussões pessoais, programas engraçados, tentar levar Kamala Harris a não necessariamente programas políticos ou conteúdos políticos na internet, mas que permita criar uma relação de proximidade entre Kamala Harris e os eleitores que não tenha tanto a ver com as suas propostas, porque essas se calhar até não são assim muito populares, mas tentar confiar na personalidade de Kamala Harris e fazer com que a sua presença, lá está, não tanto em meios tradicionais, mas se calhar até mais na internet, possa ser uma forma de fazer com que as pessoas se liguem a ela e, mais do que formarem o sentido de voto,
é preciso levar os indecisos a votar. E acho que o que nós vamos ver nos próximos meses é Kamala Harris a aparecer mais e a aparecer em sítios que se calhar não estaríamos à espera. Há uma outra grande conquista de Kamala Harris, que é o apoio de Taylor Swift, e isso é incontornável, ambos os candidatos a queriam. O impacto nos mais jovens pode ser decisivo. Há quem diga que foi na eleição anterior, quando apoiou Joe Biden. Sim, e é muito importante neste âmbito de levar Kamala Harris a ser mais conhecido, a ser uma figura mais presente. O post de Taylor Swift no Instagram foi visto por milhões de pessoas. O link que ela divulgou, eu vi esses números hoje, era um link sobre registar eleitores, e esse link foi clicado centenas de milhares de vezes. E isso é muito importante, até porque o que nós assistimos, quer na campanha, quer nas sondagens, é Kamala Harris a não conseguir ter com os mais jovens a facilidade que Joe Biden tinha, ou seja, o eleitorado jovem ainda é democrata, mas não é tão democrata como era em 2020, e essa é uma tendência que me parece que excede Donald Trump e até excede a direita americana. Tem sido mais uma tendência que nós vemos muitas vezes até aqui na Europa. A forma como Kamala Harris consegue posicionar como uma figura presente, e até uma figura presente para os mais jovens, vai ser muito importante para o resultado final. A América é bastante segmentada e como há grande divulgação de dados e grande obtenção de dados, nós sabemos que o candidato democrata normalmente ganha nas mulheres, perde nos homens e, portanto, tem de ganhar as mulheres por mais do que perde os homens, e há um bocadinho a mesma lógica em relação à distribuição dos votos por idades. Portanto, Kamala Harris tem, segundo as sondagens, um grande trabalho a fazer ainda para chegar perto dos números de Joe Biden, e até pode ser um bocadinho contraditório, porque Joe Biden não era conhecido por ser jovem em 2020 e muito menos agora, mas também me parece que Kamala Harris tem uma dificuldade estrutural para chegar a esses números, que tem a ver com evoluções até da cultura e da cultura jovem, que vão tornar muito difícil, por muito que Taylor Swift faça posts, por muito que Kamala Harris apareça no TikTok ou apareça no YouTube, vai ser muito difícil chegar a esses números e, se calhar, em novembro estamos a discutir porque é que os democratas não conseguem chegar aos jovens e porque é que o facto de não terem chegado aos jovens pode ter significado que os democratas perderam a campanha presidencial. Esse é seguramente um dos desafios e é um daqueles desafios que Kamala Harris vai ter muita dificuldade de vencer porque se calhar são mais estruturais do que parecem. João Diogo Barbosa, muito obrigada por ter estado connosco e até um próximo programa. E já que falamos de Taylor Swift, é com a cantora norte-americana que acabou por quebrar o tabu e apoiar Kamala Harris, e onde estava um blank space, um espaço em branco, Taylor escreveu Harris. My next mistake, love's a game, wanna play. New money, suit and tie, I can read you like a magazine. Ain't it funny, rumors fly, and I know you heard about me. So hey, let's be friends, I'm dying to see how this one ends. Grab your passport and my hand, I can make the bad guys good for a weekend. So it's gonna be forever, or it's gonna go down in flames. You can tell me when it's over, if the high was worth the pain. Got a long list of ex-lovers, they'll tell you I'm insane. 'Cause you know I love the players, and you love the game. 'Cause we're young and we're reckless, we'll take this way too far. It'll leave you breathless, or with a nasty scar. Got a long list of ex-lovers, they'll tell you I'm insane, but I got a blank space, baby, and I'll write your name. Cherry lips, crystal skies, I could show you incredible things. Stolen kisses, pretty lies. You're the king, baby, I'm your queen. Find out what you want, be that girl for a month. Wait, the worst is yet to come. Oh no, screaming, crying, perfect storms.
you leave. Cause darling, I'm a nightmare dressed like a daydream. So it's gonna be forever.